indicando um livro para cada país participante da Copa do Mundo de 2026. Se tem uma coisa que todo leitor ama é fazer listas, né? Comigo não é diferente, então aproveitando esse clima de Copa do Mundo, por que não fazer uma Copa do Mundo literária? Viajar o mundo por meio dessas 48 seleções, desses 48 países que estarão participando aí da Copa do Mundo de 2026. A minha ideia aqui foi pegar, né, obras que representem esse país. Então, escritor muito importante, muito conhecido ou premiado, que tenha obras que vão se passar nesse lugar, né, nesse país diferente, que tenham questões políticas sendo discutidas, questões geográficas, que tenham uma identidade realmente do lugar. Então, quando a gente pegar esse livro para ler daquele país, né, daquele que eu escolhi para representar, que faça uma imersão muito boa, que a gente conheça questões culturais, que tenha realmente fosse uma viagem. Então, esses foram os meus critérios. Também, eu não procurei só livros que eu já li, vão ter casos aqui, livros que eu amo muito, mas também como fosse um desafio pessoal em que eu estou convidando vocês a fazer também uma espécie de maratona literária durante aí esse tempo agora de Copa, ou para depois também um desafio pessoal. Estou bem empolgada porque eu peguei livros que eu tenho interesse em ler também, e eu procurei também livros que já tenham publicação aqui, então foram critérios que eu escolhi, que tenham traduções aqui, em alguns casos não tem tradução, tá? Então, alô editoras, fiquem ligados aí, porque tem títulos bem interessantes que não tem publicação aqui no país, tá bom? E procurei edições que sejam fáceis de vocês encontrarem, enfim, sebos, qualquer coisa do tipo, mas priorizando aí que sejam facilmente de comprar na Amazon. Então, lembrando que tudo que eu citar aqui vão estar linkados aqui no box de descrição aqui do vídeo, tá bom? No grupo A temos o México, e o que eu escolhi então para representá-lo é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse livro eu tô com vontade de ler há muito tempo, já apareceu numa lista recente que eu fiz aqui no canal, e trouxe ele novamente aqui. Então é o livro que eu acabei adquirindo, porque eu quero fazer a leitura agora também para essa questão de maratona literária da Copa. E aqui o que acontece? A literatura mexicana, nesse livro foi publicado em 1955. Então vocês vão ver que vão ter livros mais clássicos, um pouco mais contemporâneos, aquele clássico contemporâneo, né? Aquela coisa que fica meio nos dois, né? Enfim, a literatura mexicana, então, é marcada pela convivência entre a realidade e morte, religiosidade popular e memória histórica. E esse livro, né, a opção de escolha é a seguinte, né? Eu optei porque traz a raiz latino-americana, né, moderna, e ele não é apenas um clássico mexicano. Ele ajudou, então, a moldar o realismo mágico. Ele influenciou fortemente o Gabriel Garcia Marques, né? Então, ele traduz, então, a relação mexicana com os mortos, que é um tema central da cultura do país. Então, aqui é mais ou menos um enredo voltado que um homem chega a uma cidade fantasma em busca do pai e encontra apenas ecos do passado e vozes dos mortos. Achei a premissa super interessante. Como eu disse para vocês, é um livro que está no meu radar há um tempo, aparece sempre em listas e indicações, e é um livro curtinho, então com certeza aí vai estar desafio aí de leituras aí que vão aparecer em breve aqui no canal. O próximo aqui do grupo é a África do Sul, então não tem como não colocar esse escritor, né, que é o Coetzee, algo assim, e eu escolhi então a obra Desonra dele. Eu até tentei não sair tão óbvia, né, trazendo Desonra, mas aqui ó, a literatura sul-africana profundamente marcada pelas feridas do apartheid, explorando questões de raça, identidade, justiça social, reconciliação em uma sociedade dividida. Então, nesse caso, é um escritor ganhador do Prêmio Nobel. Então, o livro captura a complexidade, a violência latente, as feridas abertas da África do Sul pós-apartheid. Então, ele mostra a transição de poder e as dificuldades de adaptação de uma sociedade historicamente dividida. O autor não apresenta respostas fáceis, ele expõe as tensões, os ressentimentos e as transformações do país após o fim do apartheid, tornando a obra uma das representações literárias mais poderosas da nação. Após perder tudo, por causa de um escândalo, um professor universitário busca refúgio na fazenda da filha, onde o episódio de violência os obriga a enfrentar as cicatrizes profundas da Nova África do Sul. Então, é um livro que eu confesso para vocês que eu, quando eu fiz a aquisição dele, eu comprei porque ele também aparece em várias listagens, indicação de 1000 livros, em outros aí que eu acompanho também, mas é um livro que acaba nunca me chamando a atenção, me priorizando nas leituras. Eu acho que esse aqui é o momento ideal de fazer essa viagem aqui a esse país. O próximo aqui é a Coreia do Sul. Coreia do Sul também já li outras obras, né, principalmente ficção de cura. Tem várias outras obras aí que eu já indiquei aqui no canal, gosto bastante, mas eu procurei também um livro que tenha mais representatividade.
No caso aqui, o escolhido foi o Pachinko, da Min Jin-lin, tá? Uma obra publicada em 2017. E aqui, olha, uma literatura marcada pelos traumas da colonização japonesa, pelas guerras, pela rápida modernização do país e pela constante busca por identidade e pertencimento. E aqui a escolha porque, no caso aqui, muitos leitores pensariam imediatamente, isso eu vi, né? Eu acho que o vídeo que eu vi da Gabi Junques, se eu não me engano, que é uma inspiração também para esse vídeo que eu tô fazendo, ela fala algum livro da Han Kang. Eu não lembro, acho que não foi a Vegetariana. Mas, teoricamente, seria mais, assim, é um livro que muita gente conhece também, a Vegetariana, enfim. Que é um grande fenômeno, inclusive, recente da literatura coreana contemporânea, mas o Pachinko ele oferece uma visão mais ampla da experiência histórica coreana, abordando um capítulo pouco conhecido, que é a discriminação sofrida pelos coreanos que migram para o Japão. É uma obra que ajuda a compreender resiliência, o senso de família e a preservação da identidade cultural que marcam a história do povo coreano. Dizem que esse livro aqui dá para chorar bastante, é bem forte. Muita gente que lê esse livro gosta bastante. Eu tenho muito interesse. Esse livro tá um bom tempo aqui, inclusive, parado. Até quando eu fiz o post já falando, né, lá no Instagram dessas indicações aqui, já comentaram que teriam interesse de fazer a leitura desse livro. E esse aqui também tá nas minhas prioridades de leitura agora para junho e julho. Como eu disse para vocês, está paradinho aí um tempo. E é uma história que eu tenho muito interesse, muitas pessoas recomendam, estão sempre falando, olha, ao longo de 4 gerações, uma família coreana luta para sobreviver no Japão enquanto enfrenta preconceito e pobreza, os desafios de preservar suas raízes longe da terra natal. Então, eu acho que isso é bem forte, por isso que eu trouxe essa representação aqui para a Coreia do Sul. E, por fim, nesse grupo aí da República Tcheca, então, eu escolhi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que é uma obra de 1974. E aqui, no caso, eu pensei em trazer, de repente, o Kafka, mas eu quis uma obra que se passasse ali, que te focasse mais na cultura, como eu disse para vocês. Então tem obras muito famosas, por exemplo, eu já li A Metamorfose do Kafka, poderia indicar aqui para vocês perfeitamente, mas eu trouxe aqui Milan Kundera. Então olha aqui, é historicamente rica, uma literatura, né, rica em ironia e existencialismo. A literatura tcheca floresceu sob a sombra da opressão política, da censura e da ocupação soviética durante a Guerra Fria. Então essa escolha, né, muitos leitores associariam imediatamente, como eu disse para vocês, ao Kafka, mas esse livro representa a melhor experiência histórica da Tchecoslováquia do século XX. Kundera consegue unir filosofia, política e vida cotidiana em uma obra que captura o espírito da Primavera de Praga e os conflitos de um povo que viveu sob a sombra da ocupação soviética. Então, o livro aqui, olha, em meio à invasão soviética de Praga, 4 personagens tentam conciliar amor, liberdade e compromisso, enquanto enfrentam as consequências de suas escolhas e da própria história. Eu achei bem interessante. É um livro também que sei que tem uns que amam esse livro, tem uns que não gostam, acho ele super estimado. Não sei, eu sempre tenho curiosidade a respeito dessa obra. Vamos ver, né, se de repente eu coloco ele para fazer a leitura, ainda não decidi. Quem já leu, me comente aqui o que vocês acham a respeito desta obra aqui, tá bom? No grupo B, então, temos o Canadá. E eu queria também não ser tão clichê assim ao indicar uma obra desse país. Procurei outras escritoras, por exemplo, como a Margaret Atwood, Alice Munro, só que não tem como não falar desse grande clássico que é o Anne de Green Gables. Então, a literatura canadense é provavelmente ligada à natureza, tá? E as pequenas comunidades, a construção da identidade em um país marcado por paisagens grandiosas e vastos espaços. Então, essa escolha aqui, porque ela continua sendo a obra que melhor traduz o imaginário nacional. Nada como uma boa literatura infanto-juvenil para nos apresentar o mundo sobre novos olhos, sobre outros olhos, numa nova perspectiva. É normalmente uma viagem nostálgica, uma viagem gostosa. É um clássico amado por todos, né, mundialmente, não só os canadenses, mas eles representam bastante a literatura canadense nesse sentido. Tem esse lado emocional, esse lado imaginário, né? E o romance transformou a ilha do Príncipe Eduardo em um símbolo literário mundial e captura com poucos livros o senso de pertencimento, acolhimento e conexão com a paisagem que marca a cultura canadense. Então, fica aí a indicação Anne de Green Gables. Próximo aí do grupo, então, é Bósnia e Herzegovina, acho que é isso, né? Que, então, a obra escolhida é A Ponte sobre o Drina, de Ivo Andrić, de 1945, tá? A literatura bósnia ela é marcada por séculos de ocupações imperiais e a literatura dos Balcãs reflete a dolorosa colisão de culturas, religiões cristã e islâmica e as tensões geopolíticas da região.
Então essa obra é bem conhecida no caso, né, porque ela é escrita pelo único vencedor do Nobel de Literatura da antiga Iugoslávia. Então essa obra oferece uma perspectiva muito mais ampla da identidade bósnia. Através de 4 séculos de história, o romance mostra como a região foi moldada pela convivência entre os povos cristãos e muçulmanos sob diferentes impérios, tornando-se uma das obras mais representativas dos Balcãs, né? Então, o enredo mais ou menos assim, ó, tendo uma ponte de pedra como protagonista silenciosa, o romance acompanha gerações de habitantes de uma pequena cidade e conta a história, transforma seus destinos ao longo de 4 séculos. Confesso para vocês que eu fiquei muito curiosa a respeito deste livro aqui. Então, já coloquei na minha lista de desejados com certeza. O próximo aqui é Catar. Então, esse já começa o caso ali que nós não temos publicação por aqui. Pelo menos eu não encontrei nenhuma, tá? Então, se vocês, quando eu falo que não tem publicação por aqui, se vocês souberem de algum livro que já foi publicado, mas está esgotado, ou livro que tem, vocês fiquem à vontade aqui para comentar, tá bom? Então, o escolhido foi O Corsário, traduzindo aqui, né? Então, tem edição em inglês, de Abudalis Al-Mohammed. É um livro de 2011, tá? Então, a literatura, ainda pouco conhecida internacionalmente, busca preservar a memória do país antes da riqueza do petróleo, resgatando as tradições marítimas, o comércio das pérolas e a história do Golfo Pérsico. Então, um dos raros romances históricos do Catar, então eu adoro romance histórico, eu gostei bastante, porque assim, olha isso, tá? Traduzidos com edição em inglês, né, como eu disse pra vocês, e português de Portugal. Tá? Escrito por um jornalista catari, o livro desconstrói a visão eurocêntrica da pirataria e narra as disputas navais reais que moldaram as fronteiras da identidade dos países do Golfo do século XIX. Então, um enredo mais ou menos assim, ó, no turbulento Golfo Pérsico do século XIX, o lendário corsário desafia o poder britânico enquanto a disputa o controle dos mares e o destino da região. Então, é uma história que se passa no mar, que tem toda essa visão aqui, um romance histórico, eu achei fascinante. O do Catar tem mais 2 países que eu gostei muito e nós não temos aqui. Então, editoras, por favor, façam algo aí a respeito. Seria bem interessante a gente ter esse contato aí com essa literatura. O próximo aqui é Suíça. E também é a mesma questão de Anne de Green Gables ali representando o Canadá, não tem como não citar, tá, o Hyde, da Johanna Spyri, tá? É um livro aí de 1880, é um grande clássico de literatura infanto-juvenil, né, mundial, e também da Suíça. A literatura suíça, ela é fortemente conectada também às paisagens alpinas, à vida comunitária e à valorização da natureza como elemento central da identidade nacional. Esse livro aqui, ele é bem simplesinho, mas ele é bem tocante, que ele fala muito também de questão de religiosidade, um pouco no sentido de Deus, né, como alguma coisa de fé, de você acreditar em algo superior também. Ele vai ter muita questão dessas paisagens, como realmente diz aqui. É um livro bem emocionante ali, de uma criança ali, que ela sendo pra ser criada ali, cuidada ali pelo avô ali, que é o senhor ali da montanha, que todo mundo tem meio que pavor. Então é uma história muito assim de acolhimento, de você mudar pelo outro, de pequenas atitudes, pequenos gestos. Olha, é o maior ícone cultural da Suíça no mundo. O livro moldou o imaginário global sobre o país, retratando com perfeições os Alpes suíços. Então realmente tem descrições ali, as crianças brincando ali no meio dos Alpes, é bem interessante. As pastagens verdes, a vida simples dos pastores e o poder curativo e libertador da natureza. Então realmente tem isso, desse contato com a simplicidade desse lugar, de como com pouco se é feliz, enfim. É bem legal essas descrições realmente da paisagem. Então a menina órfã é enviada então para viver com seu avô nos Alpes e descobre uma vida de liberdade e felicidade na montanha, até ser levada à cidade, então enfrenta um mundo completamente diferente, então onde ela quer viver, cidade ou no meio ali das montanhas. É lindinho esse livro, bem tranquilinho de ler, tá bom? Agora, grupo C, nossa seleção aí está no grupo C, então começamos diretamente com Brasil. Foi difícil escolher um livro realmente para representar. Pensei em Machado de Assis, com certeza, amo Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, enfim. Tem José de Alencar, tem tanto nome que, assim, não tem como realmente, ainda mais quando a literatura nacional, acho que dá pra fazer um vídeo só com a escolação brasileira. O que vocês acham disso, né? Acho que vou fazer isso, tentar aqui trazer outros grandes escritores, né, nesse caso. A nossa literatura é bem diversificada, tem muita questão de regionalismo, na verdade, então fica difícil você escolher um ali, né? Então, mas fiquei na dúvida entre Machado e Guimarães Rosa, tá? E trouxe então Grande Sertão Veredas por causa de toda a complexidade, de toda a questão da linguagem utilizada pelo Guimarães Rosa, pelo amor, no caso, à língua, de como ele
consegue construir tudo isso nesse livro aqui, que é fortemente, assim, querido por todo mundo que lê. Sei que Machado também é difícil, tá, gente? Mas é só realmente pra... Como é um desafio aqui pra eu fazer a leitura, então eu trouxe Guimarães Rosa, já li várias obras de Machado. Então, tá aqui, ó. O romance não apenas retrata o sertão mineiro em sua vastidão, violência e beleza, mas também reinventa a língua portuguesa para dar forma à experiência humana, às contradições morais e à busca de sentido em meio ao caos. Então, por isso que eu trouxe esse como representante, então, de nosso país, tá bom? Se vocês não concordam comigo, fique à vontade para deixar as sugestões. Carol, não era esse livro que deveria estar representando o nosso país. Coloque aqui. Mas, como eu disse para vocês, eu vou procurar trazer um livro, fazendo uma escalação da seleção brasileira por meio de livros, tá bom? O que vocês acham da ideia? Próximo desse grupo, então, Marrocos, que então eu escolhi O País dos Outros, da Leila Slimani, também é uma publicação em torno de 2021, tá? Esse livro eu fiquei bastante curiosa, tem vários livros dela por aqui. Eu já tinha visto, né, tem a Canção de Niná, também bastante conhecido, mas esse aqui me chamou mais atenção. E esse também, eu acho que ele representa mais, no caso, pelo enredo que ele coloca aqui na história, tá? Primeiramente, literatura marroquina, então, ela é profundamente marcada pelo legado colonial francês, pelas tensões entre a tradição e modernidade, pelo diálogo constante entre culturas árabes, berbere, que é uma cultura dos povos do norte da África, tá? E europeia. Então, realmente, a localização do Marrocos tem essa influência toda, tá? Que ele recebe. É uma literatura que frequentemente aborda identidade, pertencimento, desigualdade e o papel da mulher em sociedades em transformação. Então, esse romance, né, ele constrói como a força do Marrocos do pós-Segunda Guerra Mundial, expondo o fim do protetorado francês, o racismo estrutural e o choque cultural vindo tanto por colonizadores quanto por colonizados em um país à beira da independência. Então, eu escolhi justamente esse livro ali, ó, Matilde, uma jovem francesa que se apaixona por Amine, um soldado marroquino que lutou pelo exército francês na Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, ele se muda para uma fazenda isolada no Marrocos. Lá, Matilde precisa enfrentar o isolamento, a rigidez dos costumes locais e o preconceito da colônia francesa, enquanto o país ferve em busca da sua independência. Primeiramente, né, a questão também deve ser algo que tem a questão da Segunda Guerra Mundial que me chama bastante atenção. Gostei bastante do enredo. Vi que esse livro tem também uma continuação que sai pela Intrínseca. Então, esse aí também já foi para minha lista desejadas, com certeza. Eu já tinha visto desse livro. Confesso que a Canção de Ninar, como eu disse para vocês, eu já vi mais pessoas comentando. Acho que já teve adaptação, enfim, ou já vai sair, ou já teve. Não lembro direito. Mas, como eu disse para vocês, como vocês podem ver pelo enredo, ele se traz uma representatividade um pouco maior relacionado ao Marrocos, enfim, questões culturais, tá bom? O próximo aqui da lista é o Haiti, né, do grupo C ainda, que é com Senhores do Orvalho, do Jacques Roman, livro de 1944. A literatura do Haiti é marcada pela primeira revolução de escravizados vitoriosa do mundo. A literatura haitiana é carregada de resistência política, denúncia social e uma forte ligação com as tradições do voodoo e da terra. Então, isso aqui é um clássico, né, que ele sai pela Carambaia. É bem interessante a editora Carambaia. Vocês vão ver que tem muita publicação, assim, de países bem diferentões para se encontrar. Eu achei bem interessante. Já conheço a Carambaia, mas, assim, esse aqui me chamou bastante atenção. Tem um outro aqui também que vocês vão ver que tá na minha prioridade, inclusive, aí. Pois já havia a Jamila, inclusive, recomendando. Então, já fiquei com as anteninhas aí ligadas. Enfim. Mas focando aqui no caso, aqui, ó, é o clássico definitivo da literatura haitiana. O livro é um retrato fiel e poético do campesinato do país, desculpa, destacando a miséria gerada pela seca, a solidariedade comunitária, o conceito, né, de combite e a força espiritual de um povo que se recusa a se entregar ao destino. Então, Manuel retorna ao Haiti após passar anos trabalhando nos canaviais de Cuba e encontra seu vilarejo natal devastado pela seca crônica, dividido por uma antiga e sangrenta briga de famílias. Determinado a salvar o povo da fome, ele inicia uma busca obstinada por uma nascente de água nas montanhas, tentando promover a reconciliação e a união comunitária antes que seja tarde demais. Por fim desse grupo, então, ainda tá do grupo C, a Escócia. E esse aqui eu também tentei sair um pouco do óbvio, trazer uma edição mais fácil para vocês, mas essa aqui é do Clube Literatura Clássica, que é o Ivan Yoé, ou Ivan Yoé, não, Ivan Yoé, né? Do Walter Scott, tá? É um livro de 1819, tá? E nesse caso é um grande clássico.
E ele traz bastante representatividade também para a Escócia, tá? A Escócia tem uma tradição literária riquíssima que vai do gótico ao iluminismo, mas foi fundamental na criação da popularização do romance histórico moderno do século XIX. Para a Escócia, se eu não me engano, eu podia colocar livros, por exemplo, como O Médico Monstro, né, Robert Louis Stevenson, se não me falha a memória, tá? Mas eu falei assim: "Não, vai ser esse aqui mesmo", porque ele vai trazer isso, olha: "Escrito pelo pai do romance histórico, este clássico moldou a forma como o mundo inteiro enxerga a Idade Média. Embora se passe na Inglaterra, a obra carrega a visão escocesa sobre conflitos de identidade, resistência de povos oprimidos e a busca por justiça contra governantes tirânicos". Né, então o enredo aqui é um cavaleiro saxão retorna das cruzadas, é deserdado pelo pai e precisa lutar para recuperar sua honra em meio às disputas políticas, torneios e conflitos entre saxões e normandos da Inglaterra medieval. Então acho que isso aqui traz esse aspecto também do que a Escócia passa na nossa cabeça, enfim, eu acho que traz mais representatividade nesse sentido, tá bom? No grupo D, então nós temos primeiramente Estados Unidos, que é um país que nós lemos bastante, na verdade. Então trazer um ali para representar, podia ter escolhido Moby Dick, podia ter escolhido tantos outros grandes clássicos, grandes nomes, mas tem um ali que é conhecido como o pai da literatura norte-americana aí moderna de alguma forma, que é o Mark Twain. Então acabei escolhendo As Aventuras de Huckleberry Finn. No caso da literatura norte-americana, né, a outra também que eu pensei em trazer foi o Grande Gatsby, né, do Scott Fitzgerald, ou algum livro do Steinbeck. Então, mas o Grande Gatsby, inclusive, quase estava ali na disputa contra esse, né, porque ele fala do sonho americano, mas esse aqui acabou ganhando por conta do escritor nesse sentido aqui, tá? Mas ficou difícil a escolha. A literatura do século XIX, né, buscou romper com o estilo europeu, focando no realismo, nas paisagens dos rios, de fronteiras e nos dilemas éticos de uma nação em formação. Então, esse aqui é um dos pilares da literatura dos Estados Unidos, né, e um marco do romance moderno. Mark Twain revolucionou a escrita ao incorporar a linguagem coloquial, ao mesmo tempo construir uma crítica contundente ao racismo e às contradições morais do sul escravocrata, influenciando profundamente toda a literatura posterior. Então, é que nem a questão de indicar, não é igual, né, mas a gente lê bastante, então que nem a questão de indicar uma literatura brasileira, literatura americana também é um país que a gente lê muito, conhece muitas obras e tem muito contato com escritores muito representativos do país, mas quis trazer essa obra nesse sentido, né. Um garoto foge de seu pai abusivo e viaja de jangada pelo rio Mississippi com um homem escravizado que busca liberdade, vivendo uma jornada que transforma sua percepção sobre moralidade, sociedade e humanidade. Podia ter sido Tom Sawyer, tá, mas o Tom Sawyer ele tem um aspecto um pouco mais infanto-juvenil de alguma forma, e esse aqui acaba trabalhando alguns aspectos mais profundo nesse sentido, tá bom? Outra aqui do grupo é então o Paraguai, né, que é então com a obra O Supremo, de Augusto Boa Bastos, é uma obra de 1947. Então, olha aqui, ó, fortemente marcada por regimes autoritários e pelo bilinguismo, né, então espanhol e guarani. A literatura paraguaia reflete o isolamento político e as dores da opressão histórica. Então, é uma obra-prima máxima do país, então sempre já vi essa obra em outras indicações, vocês vão ver muita literatura latino-americana, claro, saindo pela editora Pinar, tá? Que é belíssimas edições, inclusive, amo, acho lindíssimo mesmo. E no caso, olha aqui, é uma obra-prima, como eu disse, é um dos maiores livros sobre ditaduras da América Latina. O autor reconstrói a figura histórica de José Gaspar Rodrigues de Francia, capturando de forma genial a solidão do poder absoluto e a formação da identidade nacional paraguaia. O livro se desenvolve como um longo monólogo e fluxo de consciência, já me chamou a atenção nisso, tá? Do ditador perpétuo do Paraguai, o Supremo. À beira da morte, ele dita suas memórias, ordens e circulares ao seu secretário enquanto tenta justificar suas ações autoritárias, seu isolamento geopolítico e controle absoluto sobre o destino do país. Agora, para a Austrália, foi uma outra dificuldade de encontrar um representante ali também para o país, mas eu acabei roubando no sentido também, procurando um livro que eu vi que a Tati Feltrin colocou, acho que foi nos 12 livros para 2026 desse desafio dela, e é um livro que eu já conhecia por nome, tá, que é Pássaros Feridos, da Colleen McCullough. É um livro de 1977, eu já vi uma adaptação, uma parte da adaptação que teve, em filme, em série, não lembro agora ao certo, e tá na minha lista de desejados, é um livro que eu gosto, gostaria muito de ler o mais breve possível desse ano, enfim, tentar encaixar.
mas que me chamou a atenção, então eu vi que eu lembro que na época ele era australiano, então dei uma pesquisada e vi que ele é bom para representar sim a questão cultural ali da Austrália, tá? A literatura australiana é conhecida por retratar a imensidão do Outback, né, aquele interior árido, o isolamento geográfico e as difíceis provações da vida dos pioneiros na colonização. Então esse livro é o maior fenômeno comercial da literatura australiana, então foi isso que também pesou para eu colocar na indicação aqui para vocês. A obra imortalizou o cenário das grandes fazendas de ovelhas do interior do país, mostrando a relação visceral do povo local com a terra implacável, a seca e os incêndios florestais. Então, ao longo de 3 gerações da família Clary, uma jovem criada no interior da Austrália vive em um amor proibido e obsessivo por um padre católico dividido entre sua vocação religiosa e a paixão por ela. Eu acho parece ser aquele baita de um novelão para ser lido, devorado. Pois bem, Pássaros Feridos fica como indicação aí para a Austrália. E para a Turquia, um autor que quando eu vi Turquia já pensei no Orhan Pamuk, claro, mas eu fiquei na dúvida qual obra trazer dele. Então, para a Turquia, nós temos o Orhan Pamuk com o Castelo Branco, uma obra de 1975. Tem o Meu Nome é Vermelho, também, que é bastante falado, né? Parece mais em listas. A Mulher Ruiva também é um livro, também bastante conhecido, mas esse aqui eu acabei optando pela questão da temática que ele tem, tá? E também porque eu tenho aqui em casa, também foi um critério, mas enfim. Aqui, ó, a literatura turca é profundamente marcada pela posição geográfica do país, servindo como uma ponte cultural, um espelho e um eterno choque entre o Ocidente e o Oriente. Então, ele é escrito pelo mais um motivo, né? Um vencedor do Prêmio Nobel deste país. Este livro sintetiza perfeitamente a obsessão cultural turca com a identidade. A obra debate a semelhança e a alteridade entre o mundo europeu e o mundo islâmico otomano através de uma metáfora brilhante de troca de papéis. Então aqui um jovem veneziano é capturado e levado a Istambul, onde encontra um estudioso turco idêntico a ele. E os dois passam a compartilhar conhecimentos e experiências até que suas identidades começam a se confundir perigosamente. Eu acho essa sinopse bastante interessante. É um livro bem curtinho, fácil aí de encontrar, então fica aí a minha recomendação aí para vocês. No grupo E, temos um outro país também que eu, no caso, leio bastante, que é a Alemanha. Então, o Hermann Hesse, tem Thomas Mann, tem tantos outros escritores, também tem livros mais contemporâneos que eu também leio da Alemanha. Volta e meia tô lendo alguma obra alemã. Tem o Goethe, claro, né? Poderia ser indicação do Fausto, do Goethe, ou também Sofrimentos do Jovem Werther. Mas, como eu disse, eu queria algo que se passasse, que falasse da geração da Alemanha ao longo dos anos, que focasse muito nesse sentido. E acabei escolhendo, então, Os Buddenbrook. Então, um livro aí do início aí do século XX, né? Mas aí eu falei, tá, Thomas Mann, trago Montanha Mágica, Os Buddenbrook. Mas, no caso, como eu disse para vocês, aqui nós temos uma decadência familiar, então vamos acompanhar a história da Alemanha ao longo de algumas gerações aí. Então, por isso essa foi minha escolha, tá, gente? Eu sei que algumas daí vocês vão brigar, botar a Montanha Mágica, mas coloquei Os Buddenbrook, tá? Inclusive é um livro que eu já tentei, eu ia me organizar para ler ano passado, mas não funcionou na leitura. Nem cheguei a começar, tentei fazer só o esquema aqui, mas tem muito interesse, até porque é Thomas Mann, literatura alemã e decadência familiar, algo que eu tenho muito interesse, sempre procuro isso nos livros que eu leio, eu acho bastante interessante de acompanhar esse cenário aí de decadência familiar. Então, olha aqui, a literatura alemã é conhecida por sua densidade filosófica, profundidade psicológica e pelo retrato minucioso das transformações sociais e morais da Europa. Aqui é um romance que garantiu o prêmio Nobel a Thomas Mann, então mais um motivo da escolha, e a obra retrata com perfeição o apogeu e o declínio da burguesia alemã do século XIX, mostrando a transição de um mundo de valores rígidos e comerciais para a decadência moderna. Então, ao longo de 4 gerações, uma família de comerciantes próspera, entra em declínio à medida que seus herdeiros abandonam os negócios e buscam na busca de arte e prazer, levando o clã à ruína financeira e moral. Então a gente vai acompanhar 4 gerações, então vai dar um bom contato aí à Alemanha para a gente aprender e conhecer um pouco do país. No caso aqui, o próximo então é Curaçao. Esse é um país que a gente não tem publicação por aqui, e a obra que eu encontrei aqui bastante representativa é Jogo Duplo, tá? Traduzindo aí mais ou menos, tá? De Frank Martinus Arion. Gente, falar esses nomes são bem complicados, eu devo estar pronunciando muitos errados, então me perdoem, tá? Uma obra de 1973, então fortemente marcada pelo bilinguismo também, pela
identidade caribenha e pelas heranças do colonialismo holandês misturadas às raízes africanas. Então, é uma obra-prima literária de Curaçao, então por isso que eu coloquei, como eu disse para vocês, esse livro. O livro usa um jogo de dominó, Paixão Nacional na Ilha, como uma metáfora genial para debater a política, o machismo, as tensões sociais e a transição da sociedade caribenha nos anos 1960. 4 homens se reúnem em um domingo quente para uma intensa maratona de dominó que dura o dia todo. Enquanto as peças se movem, a narrativa revela os segredos profundos de cada jogador, suas traições, disputas de ego e problemas financeiros, culminando em um clímax violento que reflete as próprias tensões de Curaçao. Eu achei essa premissa muito interessante, mas infelizmente nós não temos tradução por aqui. O próximo país, então, Costa do Marfim, então com Alá e as Crianças Soldados, de Armoud Kourouman, uma obra de 2000, dos anos 2000, tá? A literatura, então, do país é caracterizada pela denúncia das feridas coloniais, o impacto das guerras civis e a riqueza da tradição oral adaptada à escrita. Então, aqui é um escrito por um dos maiores autores da África Ocidental. O livro dá voz a uma das realidades mais dolorosas da região, de forma crua, mas com uma linguagem única que mistura o francês com provérbios e dialetos africanos locais. O menino órfão tenta atravessar o país em busca de sua tia, mas acaba sendo capturado e transformado em criança soldado, sobrevivendo em meio a guerras tribais, enquanto tenta entender o mundo violento e caótico. Bem interessante, né? Equador, com mais uma obra então da editora Pinar, então com o Azipungo, do Jorge Icaza, de 1934. Profundamente marcado pelo indigenismo, né? Do início do século XX, uma vertente literária focada na denúncia social e na defesa dos povos originários contra a exploração. Então, é o livro mais famoso do Equador e um dos pilares da literatura do protesto social na América Latina. Ele escancara de forma realista a violência e a exploração sofrida pelos povos indígenas equatorianos nas mãos dos latifundiários, né? O azipungos, né? Então, são pequenos pedaços de terras cultivados pelos indígenas para subsistência, né? Grupo F, então, nós temos começando com Holanda, também um baita de um clássico ali representativo do lugar, né? É Maxi Havelaar, de Multatuli, uma obra de 1860, tá? Então, uma literatura fortemente marcada pela moralidade, pelo pragmatismo calvinista e pela necessidade de digerir o seu passado colonial na Ásia. É o livro mais importante da história holandesa. Escrito por um ex-funcionário colonial, este romance causou um escândalo político tamanho do século XIX, que forçou o governo a mudar completamente suas políticas de exploração da Indonésia, sendo o pilar da literatura de denúncia do país. O livro expõe os abusos cometidos pelo sistema colonial holandês nas plantações de café em Java, através de um jogo de narrativa satírico entre o comerciante de café ganancioso em Amsterdã e o idealista funcionário Max Havelaar, na Ásia. A obra escancara a opressão, o trabalho forçado e a miséria imposta ao povo colonizado. Achei bem interessante também. Essa aqui é da editora, se não me engano, na Inê que eu vi, mas acho que está esgotado, alguma coisa do tipo. Mas acho que ainda dá pra gente encontrar essa obra, tá? Japão, outro país que eu leio bastante. E eu conciliou aqui de uma obra que eu aproveitei recentemente, eu fiz aquisição, que foi uma que vocês querem muito que eu leia logo aqui, traga para o canal. E também tô louca para ler, então eu trouxe Kokoro aqui, de Natsume Soseki. É uma obra de 1914, tá? Conhecido por sua delicadeza melancólica, foco no isolamento social, honra e no profundo impacto psicológico da humanização ocidental. Então tem vários que eu poderia trazer aqui para o Japão, foi difícil também escolher. Pensei em trazer Musashi também, mas trouxe aqui Kokoro, que é um clássico definitivo sobre a transição do Japão tradicional, da era Meiji, para a modernidade ocidentalizada. A palavra Kokoro significa coração, né? No sentido do sentimento e alma, sintetizando a essência sutil, contida e introspectiva da identidade japonesa. Então, um jovem estudante desenvolve uma relação profunda com o mais velho, o sensei, que através de uma carta final revela um passado marcado por culpa, traição e solidão. Então, trouxe Kokoro aqui para representar o Japão. No caso aqui agora da Suécia, é a saga de Gösta Berling, de Selma Lagerlöf, de 1891. É um livro que também sai pela Carambaia, mas eu vi que está esgotado, mas tem edição de e-book aqui disponível na Amazon, tá? Aqui, ó.
Uma literatura muito conectada com o folclore nórdico, a crueza na natureza escandinava e dilemas morais profundamente humanos. É a obra estreia da primeira mulher a vencer o Prêmio Nobel de Literatura da história. Mais um motivo de ter trazido uma obra da Selma, né? O livro capta perfeitamente o imaginário sueco, misturando o misticismo e as lendas populares da região de Varmaland com o realismo das transformações sociais da época. Um pastor luterano expulso por alcoolismo se junta a um grupo de cavaleiros boêmios que assumem uma grande propriedade por um pacto, vivendo uma sequência de excessos, quedas e tentativas de redenção. Achei bem interessante também, tá? Outro que eu achei também fiquei bem curiosa é da Tunísia. No caso aqui com a obra A Vizinha Tunisiana, de Habib Selmi, de 2021. A literatura tunisiana contemporânea é uma das mais vibrantes do mundo árabe, focando muito no choque cultural da imigração e nas complexas dinâmicas de gênero. Escrito por um dos autores tunisianos vivos mais celebrados, o livro usa o microcosmo de um prédio de apartamentos em Paris para discutir a barreira invisível, os preconceitos e os desejos reprimidos que surgem no encontro entre a cultura árabe tunisiana e o estilo da vida ocidental. Grupo G agora, tá bom? Para a Bélgica, fiquei também na dúvida. Tem alguns países que a gente fica na dúvida, porque já tem contato maior aqui com mais obras importantes, ou que a gente já leu, ou que vê outras pessoas comentando. Mas acabou que tem um livro que eu já recebi recentemente, da editora Unesp, e que esse escritor, né, que é o George Simenon, ele é muito representativo da Bélgica, então o comissário Maigret, né, esse grande detetive criado por ele, mas que é uma obra fortemente lida na Bélgica e também mundialmente conhecida, então por isso que eu trouxe como a indicação. Inclusive, a editora Unesp, deste livro aqui, já tem 2 volumes, então aqui nós temos 4 novelas, né, 4 histórias, aqui nesse segundo volume também nós temos 4 novelas, tá? Então eu trouxe 2 aqui para simbolizar contos aqui, histórias do comissário Maigret, tá bom? Então, a literatura belga é uma literatura em literatura francesa é amplamente reconhecida pela construção de atmosferas densas, pelo realismo psicológico e por ser um dos berços mais importantes do romance policial europeu. George Simenon é um dos autores mais lidos do planeta. O comissário Maigret é um ícone cultural que personifica a sensibilidade e o método observador europeu, focando mais na compreensão da mente e da miséria humana do que em pistas puramente científicas. As histórias acompanham Julius Maigret, um comissário de polícia de Paris conhecido por sua silhueta robusta, seu cachimbo e seu método intuitivo. Ao investigar crimes complexos, Maigret mergulha no cotidiano de pessoas comuns, desvendando segredos de família, ciúmes e ambições ocultas nos cenários mais cinzentos da Europa. Já falei pra vocês que eu tô louca pra conhecer, vocês sabem que eu gosto muito de Agatha Christie, Sherlock Holmes, então Comissário Maigret eu acho que é uma indicação perfeita, com certeza, pra quem já gosta desse tipo de livro e pra conhecer aqui um pouco mais da Bélgica. Da Bélgica tem bastante coisa interessante que eu poderia ter colocado aqui na lista, como, por exemplo, tem um livro que sai pela Dublinense agora, eu esqueci, que é meio que distópico, que volte e meia me recomendo aqui no canal. Vou deixar a capinha aqui por aqui, tá? Pra vocês. Mas, enfim. Agora, do Egito, tá? Que é uma obra que eu quase nunca comento por aqui com vocês, que Noite das Mil e Uma Noites, de Naguib Mahfouz, também um criador do Nobel do Egito aqui. E esse livro eu já fiz há muito tempo, eu acho que tem resenha bem antiga aqui no canal, tá? Esse livro aqui é uma continuação, é como se ele começasse da onde parou a leitura ali, o livro das Noites das Mil e Uma, o livro das Mil e Uma Noites, né? Então, da Sherazade, enfim, um clássico mesmo, das contos ali. Eu não li ainda a obra, né, da onde que traz essa inspiração desse livro, mas eu acabei lendo esse livro porque eu lembro que acho que saía num negócio de cartela da tag, curadoria, de raspadinha para você dar a volta ao mundo por meio de 80 livros, alguma coisa do tipo, tá? Então, enfim, trouxe Egito aqui com Noite das Mil e Uma Noites, um livro de 1971. É uma literatura com raízes milenares, a literatura egípcia moderna floresceu ao misturar as tradições orais do Oriente Médio com as grandes transformações políticas e urbanas do Cairo. Escrita pelo único autor egípcio a vencer o Prêmio Nobel de Literatura, a obra reconstrói o clássico folclórico sobre um olhar profundamente filosófico e político, traduz o misticismo egípcio e a rica tradição de contar histórias para refletir sobre o poder, a corrupção e a justiça. Então, como eu disse para vocês, ele começa exatamente quando termina ali a clássica ali, história da Sherazade, então quando ela consegue salvar a sua vida contando histórias ao rei. Então, dali que começa, tem várias coisas assim bem interessantes aqui na obra, bem divertida, enfim, tem bastante fábulas, enfim. A próxima aqui
Irã, uma leitura que eu concluí, aí tô para conversar com vocês recentemente, que é o Lendo Lolita em Teherã. Não tinha como não colocar, não ser tão clichê assim, colocar esse livro, principalmente após de eu ter lido já essa obra, tá? Então, da Zarna Fiz, é uma obra de 2003, marcada pela rica tradição da poesia persa clássica, literatura iraniana, contemporânea, é uma poderosa ferramenta de resiliência política, exílio e denúncia contra a perda da liberdade individual. Então, um dos relatos biográficos mais viscerais e celebrados sobre o Irã pós-Revolução Islâmica de 1979. A obra mostra o poder libertador da literatura. Exatamente isso. Uma professora ali, universitária, ela recusa-se usar o véu, ela acaba saindo dali da universidade, enfim, e ela cria um grupo ali com mulheres, né, 8 mulheres reunidas ali secretamente para discutir literatura. Então vou falar obras como Lolita, e também é interessante você entender por que ela coloca o nome do grupo ali, questão de Lendo Lolita, enfim, escolhe Lolita e dá o nome do livro, Lendo Lolita, né, inteirão, como isso vira o nome do livro. Enfim, ela vai usar o Grande Gatsby, Daisy Miller, do Henry James, vai falar de Jane Austen bastante, de Orgulho e Preconceito, e como ela traz elementos dessas obras, mostrando como eles ajudam a gente a dar lições da nossa vida, e principalmente para essas mulheres aqui passando por essas mudanças e tendo que lidar com essa tensão vivida. Enfim, é um livro bastante forte, bastante potente, mostrando o poder da literatura para essas mulheres aqui, como a literatura mostra toda essa resiliência, enfim, como ela a questão dessa resistência realmente literária, como o próprio subtítulo diz, né? Memórias de uma resistência literária. É um livro de não ficção, enfim, de fatos reais e muito interessante de ser lido, tá? O próximo aqui é Nova Zelândia, também uma escritora muito conhecida, não tinha como não citar, a Catherine Mansfield, e eu trouxe essa minha edição aqui da Antofágica, que é Êxtase e Outros Contos, tá? Então poderia ser qualquer coletânea de Catherine Mansfield, então fica aqui, caracterizada pelo modernismo, pelo isolamento geográfico, pelas complexas relações entre os colonos britânicos e a rica cultura do povo originário maori. A escolha aqui, no caso, é o maior nome da literatura do país e uma das figuras centrais do conto moderno mundial. Sua escrita redefiniu o gênero ao capturar instantes aparentemente banais que revelam rupturas emocionais profundas, influenciando autores como, por exemplo, Virginia Woolf e toda a tradição modernista europeia. Então, Catherine Mansfield, tá bom? Agora, do grupo H, temos então a Espanha com, claro, Dom Quixote de Cervantes, né? Então, uma obra aí do século XVII. A literatura espanhola é o berço do romance moderno, profundamente marcada pela transição do século do ouro, pela sátira social e pela desconstrução dos mitos de cavalaria. Então, é o livro mais traduzido do mundo depois da Bíblia. Então, é uma obra sintetizada que sintetiza a alma espanhola ao contrapor o idealismo sonhador e a dura realidade em uma Espanha que perdia o seu antigo prestígio imperial no início do século XVII. De Cabo Verde, então, A Ilha Fantástica, de Germano Almeida, uma obra de 1994. É uma literatura em língua portuguesa vibrante, caracterizada pela insularidade. A vida é cercada pelo mar, pela forte tradição oral e por um humor irônico que serve para digerir a dureza da vida cotidiana. Escrito pelo vencedor do Prêmio Camões, o livro capta a essência da identidade cabo-verdiana ao partir da Ilha de Boa Vista. O autor reconstrói as memórias da infância e do folclore local com leveza, transformando os costumes da ilha em pura poesia e ficção. A Arábia Saudita, também mais um país que nós não temos edições aqui no Brasil. Então, a obra escolhida é Cidade de Sal, de Abderrahman Munif, uma obra de 1984. Uma literatura historicamente ligada à poesia beduína, ao deserto. A prosa contemporânea da região lida com o impacto avassalador da modernização acelerada trazida pela exploração do petróleo. É uma das obras mais importantes do mundo árabe, embora tenha sido banida na Arábia Saudita por suas críticas políticas. O livro é um retrato definitivo de como a descoberta do ouro negro destruiu o estilo de vida tradicional dos beduínos e alterou drasticamente a geografia e a alma do país. Uruguai, então, temos A Trégua, de Mário Benedetti. Eu tenho essa edição aqui minha da Tag Curadoria, mas esse livro sai pela Alfaguara, tá bom? Aqui é marcada pela melancolia urbana, pelo existencialismo e pelas reflexões sobre a burocracia e a rotina da classe média de Montevidéu.
É o maior clássico da literatura uruguaia moderna. O livro traduz perfeitamente a atmosfera cinzenta de Montevidéu dos anos 1950, o ritmo burocrático e seus habitantes e a busca universal por um escape poético e afetivo em meio à monotonia do cotidiano. Agora, do grupo I, nós temos então um outro literatura que eu amo de paixão, então foi difícil de escolher um, mas tão não difícil, sabe? Difícil, mas não tanto assim, porque é um escritor maravilhoso, que é o Victor Hugo, então eu estou falando de França. Então não tem como pensar em França e não escolher, por exemplo, Conde de Monte Cristo ou, claro, Os Miseráveis aqui, o escolhido, tá? Literatura francesa do século XIX é marcada pelo romantismo e pelo realismo, usando a ficção como uma arma poderosa de denúncia social, política e filosófica, que é exatamente isso que o Victor Hugo faz ao usar aqui Os Miseráveis, aqui ao falar a história do Jean Valjean. Então ele tá sempre denunciando. Recentemente eu li um livro dele que é O Último Dia de um Condenado. Então o Victor Hugo realmente denunciando o sistema ali, a questão da morte na guilhotina. Então como ele utiliza de uma forma toda, de uma escrita muito simples, mas ao mesmo tempo muito poética, muito tocante. Então ele traduz perfeitamente essa questão da França ali, oitocentista, enfim, não tem como falar de França e não pensar em Victor Hugo, ou Dumas também, tá? Porque dá uma dor no coração pensar em França e não acabar citando o Conde de Monte Cristo, tá? Mas tem Os Miseráveis muito bem representando aqui o país. Outra aqui é Senegal, com uma carta tão longa de Mariama Ba, de 1979, tá? Fortemente marcada pela transição do colonialismo francês para a independência, a literatura senegalesca destaca-se pelo pioneirismo do feminismo africano e pela valorização da tradição oral. É um dos livros mais importantes da literatura africana moderna. A obra é um retrato íntimo e honesto da sociedade senegalesa pós-independência, expondo o conflito entre a modernidade urbana e os costumes patriarcais da poligamia tradicional. Agora, o Iraque com a tatuagem de pássaro, de Dunia Mikhail, de 2020. A literatura iraquiana contemporânea carrega o peso de décadas de guerras, ditaduras e exílios, servindo como um espaço de memória e denúncia contra a destruição cultural e humana. Escrito por uma jornalista e poeta iraquiana exilada, este romance lança luz sobre a minoria religiosa Yazid no Iraque. É um testemunho avassalador sobre o sofrimento das mulheres sob o controle do extremismo, mais focada na força de sobrevivência e reconstrução de sua identidade. Agora, falando da Noruega, tem um livro que eu tenho muito interesse em ler há muito tempo já, que é o Chris Lavransdatter, da Sigrid Undset. Quase não sai o nome, gente, por escrito. De 1920 a 1922 ali, muito conectada com o isolamento geográfico de suas paisagens nórdicas, as sagas históricas e os profundos dilemas morais ligados à fé e à liberdade individual. Foba principal que rendeu o Prêmio Nobel de Literatura à autora, o livro reconstrói a Noruega medieval do século XIV com uma precisão histórica impressionante, contrastando os rígidos dogmas da Igreja Católica com desejos e as paixões da alma escandinava. No grupo J, tá, estamos quase acabando, temos a Argentina. Também pensei bastante ali para escolher um livro, então no caso aqui Martim Fierro, do José Hernández. Essa aqui é uma edição que sai pelo Literatura Clássica, tá bom? É de 1872, 1879. Aqui a literatura argentina tem uma raiz profundamente ligada à figura mítica do gaúcho e à imensidão dos pampas, e mais tarde o desenvolvimento de uma prosa urbana altamente intelectual e fantástica. É o poema épico nacional da Argentina e a obra máxima da literatura gauchesca. O livro conta e chora a perda da liberdade do homem do campo, capturando a transição brutal da Argentina rural para a modernização forçada do final do século XIX. Essa edição é lindíssima, né? Mas aí eu fiquei bem interessada, desde que chegou esse livro, inclusive, nesse sentido, que ele é nesse sentido aqui de versos, tá? Lembrando isso, então é uma coisa de cantoria mesmo, tem essa questão bem cultural mesmo do país. Argélia, com o caso Meursault, de Kamel Daoud, de 2013. Então, esse livro eu pensei em colocar, então, O Estrangeiro, do Camus, mas esse aqui seria uma coisa mais voltada, então, para o árabe, né, como uma resposta ali ao livro. Vocês vão entender, olha, fortemente marcada pela colonização francesa e pela sangrenta guerra da independência, a literatura argelina contemporânea debate ferronhamente a identidade nacional, idioma e apagamento histórico do seu povo. É uma das obras contemporâneas mais geniais do mundo árabe, o livro é uma resposta direta ao clássico francês do Estrangeiro, do Camus, que é um livro muito bom, quero reler, inclusive, dando finalmente um nome, uma voz e uma história ao árabe assassinado na praia, na obra original, desconstruindo o olhar colonialista.
Então, por isso que fica a minha indicação nesse país, tá? Áustria é o Stefan Zweig, então, com O Mundo de Ontem, uma obra de 1942. A literatura austríaca, no início do século XX, reflete o esplendor cultural da Viena e a subsequente melancolia, ansiedade e desilusão trazidas pela guerra, queda do Império Austro-Húngaro e a ascensão do nazismo. É um dos testamentos biográficos mais dolorosos e bonitos da história da Europa, escrito por Zweig no exílio. Inclusive, pouco antes de tirar a própria vida, né, que então estavam parte no Brasil também, né, o livro funciona como biografia de uma era inteira, retratando o fim da segurança cultural europeia. Isso aí é um forte assim, livro que eu quero muito ler, forte candidato até aos meus 12 livros de 2027. Jordânia, com o livro 408, de Feda Stitcher, de 2021, a literatura jordaniana contemporânea vem ganhando força ao abordar dilemas da juventude, as pressões familiares, o peso das tradições sociais e temas modernos de saúde mental e Oriente Médio em transformação. É uma grande janela para a literatura árabe atual, traduzida no Brasil. O livro quebra tabus sociais ao discutir abertamente a depressão, os transtornos psicológicos e o estigma do tratamento psiquiátrico em uma sociedade que costuma empurrar estes problemas para debaixo do tapete. Grupo K, né? Penúltimo grupo, se eu não me engano, tá? Portugal, então não tem como não indicar Fernando Pessoa, livro da Sossego aqui com um semi-heterônimo dele de Bernardo Soares, né? Então uma literatura marcada profundamente por uma introspecção. Não, então temos um grande representante disso, pelo lirismo e pelo conceito do sebastianismo e da saudade. A literatura portuguesa explora as dores e os labirintos da alma humana como poucas. Eu sei que muitos podem querer os Lusíadas, mas eu quis trazer Fernando Pessoa. Temos também Saramago, com certeza, tá? Mas Pessoa é essencial aqui, maravilhoso, tá? É uma das maiores realizações estéticas da língua, né? Escrita sob o heterônimo de Bernardo Soares. Obra-prima de Pessoa traduz perfeitamente o tédio existencial urbano, a melancolia, a genialidade fragmentada que marcou o modernismo português. República Democrática do Congo. Então, tem o livro Tram 83, de Fiston Mzwanga Mudila. A literatura congolesca contemporânea é vibrante, energética e musical, utilizando o ritmo do jazz e a linguagem urbana para narrar o caos pós-colonial, a corrupção e a exploração mineral de suas terras. Escrito por uma prosa rítmica e imita a pulsação do jazz e da vertente musical rumba congolesca. Este romance traduz perfeitamente a atmosfera elétrica, caótica e desesperada de uma cidade mineira, sim, sitiada pelo capitalismo predatório da África Central. O Uzbequistão, também temos outro livro que não é publicado também por aqui, que é O Poeta e Bin Laden, de Rami Ismailov, marcada pela herança da Rota da Seda e por décadas de censura e controle ideológico da era soviética. A literatura uzbeque contemporânea debate o choque entre o Islã tradicional, o autoritarismo de Estado e a geopolítica da Ásia Central. Escrito por autor exilado e banido do seu próprio país, o livro é uma sátira jornalística e política brilhante. Ele escancara as complexas realidades da Ásia Central pós-soviética e com o extremismo religioso e autoritarismo estatal colide de forma absurda e trágica na região. Colômbia, claro que não pode ficar de fora, Gabriel Garcia Marques. Então, eu escolhi, no caso, 100 anos de solidão para representar. E indissociável fenômeno, né, do boom latino, a literatura colombiana eternizou a mistura entre a dura realidade de suas violentas guerras civis e a famosa fantasia mitológica do seu povo. Obra-prima do realismo mágico mundial, o livro sintetiza não apenas a identidade, os traumas políticos, o folclore e o calor da Colômbia carimbenha, mas funciona como uma grande metáfora da própria história de solidão, violência de toda a América Latina. Por fim, grupo L, então, temos a Inglaterra com o escolhido, então não tem como ficar de fora Shakespeare, então a obra para representar, então, Hamlet, tá? O berço do teatro elizabetana e da poesia dramática que moldou profundamente a psicologia e a estrutura narrativa de todo o Oriente. É a obra-prima definitiva da literatura em língua inglesa. O texto capta com perfeição a obsessão britânica com o poder, a legitimidade da coroa e a melancolia existencial, eternizando dilemas sobre a ação e a paralisia moral humana. Croácia, com o Museu da Rendição Incondicional de Dubravka Ugresic.
de 1996. É um livro que sai pela Carambai, tô louca pra ler esse livro desde que eu vejo a mídia falando, tá? Marcada pela fragmentação cultural, pelo trauma da guerra da Iugoslávia e pela busca da identidade de um povo que viu seu país original deixar de existir. Escrito por uma das vozes mais corajosas da região, o livro reflete perfeitamente a dor do exílio croata e a perda de referências. A estrutura fragmentada mimetiza o trauma de quem precisa reconstruir o próprio passado através de memórias dispersas e objetos cotidianos. Gana, O Caminho de Casa, de Yagyasi, focada na preservação da memória histórica, no impacto devastador do tráfico transatlântico e dos escravizados e na complexa relação da diáspora africana com a terra natal. É um dos romances mais aclamados da literatura africana contemporânea. A obra traça a árvore genealógica de uma família ganesca ao longo de 300 anos, mostrando como o colonialismo e a escravidão moldaram a identidade, a cultura e os traumas de Gana e de seus descendentes. Panamá, por fim agora, né, um livro que eu estou muito interessada também em ler, que é A Grande Divisão, de Cristina Henriques. Uma literatura historicamente marcada pela posição geográfica do país como ponto de trânsito global e pelo impacto político-social de intervenção norte-americana no território. É um romance histórico épico que dá voz à dignidade aos trabalhadores invisibilizados de que de fato construíram o Canal do Panamá. Retrata com fidelidade o choque cultural, as doenças tropicais e a transformação radical da geografia e da sociedade panamenha no início do século XX. Pois bem, pessoal, então essas foram as minhas 48 indicações para esses 48 países. O vídeo aqui ficou uma longa-metragem, né? Mas espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Aqui eu abro um espaço aqui para vocês falarem as suas sugestões aqui, se vocês já leram essas obras, se vocês querem fazer também, topa esse desafio, um desafio pessoal mesmo, para ser iniciado esse ano, enfim, para a gente conhecer mais desses outros países aqui. Eu acho que é uma coisa bem interessante também. E se vocês também contestam aqui as minhas escolhas, fiquem à vontade, tá? Para falar, não, Carol, esse livro aqui, para esse país é melhor esse livro, tal. Defenda as suas escolhas, tá? Vamos fazer essa troca literária, vamos descobrir mais outros livros desses países, tá? Não só os países conhecidos, mas como esses aqui que tem pouca literatura conhecida aqui no Brasil, tá? Eu acho que vale muito a pena esse debate aqui, então esse aqui é um bom espaço para isso. Não vou continuar falando tanto aqui na conclusão do vídeo, porque vai ficar maior do que já está, tá bom, pessoal? Lembrando de se inscrever, ativar as notificações, os links do que tudo que eu citei tá aqui no box de descrição do vídeo. Hype o vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo para mais dicas assim, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, lembrando que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo continua aqui nos vídeos e nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.